Cheguei. Estamos já ao vivo. Só um minutinho, por favor. Bom dia a todos. Trata-se de mais um evento apoiando a tramitação em regime de urgência e aprovação do PDL 454 de 2019 junto à Câmara dos Deputados. O tema é a restituição de direitos das pessoas idosas no Brasil. É uma iniciativa conjunta da Rede de Conselhos de Pessoas Idosas da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o apoio do Conselho Estadual da Pessoa Idosa do Rio de Janeiro. Apenas para contextualizar, o PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, objetiva a sustação do Decreto 9893 de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e o reestruturou, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. O projeto de decreto legislativo, PDL 454 de 2019, já tramitou pela Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, pela CIDOSO, com um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora deve ser pautado e levado à votação, aprovação na Câmara dos Deputados e, para tanto, preparamos esta live para um maior esclarecimento. Teremos a presença do deputado Chico D'Angelo, autor do PDL 454 de 2019, de Maria Ponciano, presidente do Conselho Estadual do Idoso do Rio de Janeiro, e de Lúcia Secote, representante da Rede de Conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Passo a palavra para Lúcia Secote. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar com o Conselho Estadual do Rio de Janeiro e com o autor do PDL 454 de 2019, o deputado Chico D'Angelo, do Rio de Janeiro, que vai fazer conosco esse debate para a gente aprofundar, né, todo esse conhecimento e todas essas questões que estão envolvendo os conselhos na atual gestão do governo federal, né? Nenhum direito a menos, o que reflete, né, a preocupação da rede de conselhos, né, do Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo, a qual eu tenho o prazer de estar representando. A rede, só para contextualizar, essa rede de conselhos, ela perfaz, né, abarca uma região de 39 municípios, e desses 39 municípios, 35 compõem essa rede de conselhos da pessoa idosa. Então, isso é importante para que a gente possa entender a força desse espaço democrático que são os conselhos de direitos, seja na esfera municipal, estadual ou nacional. Essa é a nossa grande trabalho nessa construção, nessa programação de lives no Estado, é justamente para que a gente possa, juntamente com os conselhos estaduais e os deputados federais, protagonizar toda essa defesa do colegiado, em especial do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, né, que eu honrosamente presidia até a destituição. E também gostaria só de fazer um esclarecimento que nós também convidamos, né, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o Conselho Estadual, mas infelizmente não houve retorno dizendo que não teriam disponibilidade. Então, a Maria Ponciano na fala, vai explicar melhor essa articulação que o Conselho Estadual fez com a Assembleia Legislativa. Então, muito obrigada pela audiência, pelo carinho que nós temos recebido. Essa é a segunda live. Semana passada estivemos com o Conselho Estadual do Amazonas, e assim a gente inicia nosso debate, passando a palavra para a Maria Ponciano, que iniciará falando do seu trabalho, né, não só frente ao Conselho Estadual do Rio de Janeiro, mas também seu trabalho de vida, né, e também como secretária do Fórum Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Seja bem-vinda, Ponciano, seja bem-vindo, deputado Chico D'Angelo, por mais uma vez acolher o nosso convite e mais uma vez disponibilizar a sua agenda para conversar conosco sobre esse importante PDL, esse documento que pode restituir o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa da forma que sempre foi um espaço democrático. Obrigada, bom dia a todos.
Com você, Ponciano. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Tá? Eu sou Maria José Ponciano, tá? Vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, exercendo a presidência interinamente. Né? Eu gostaria de parabenizar, né, a rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte pela iniciativa, né? Também parabenizar o deputado Chico D'Angelo pela presença e por ter tido a iniciativa do PDL. E gostaria também de justificar a ausência do presidente da Assembleia Legislativa, né, o deputado André Siciliano, que nós estivemos em contato por um longo período, mas no dia de ontem foi feita pela assessoria todas as possibilidades de mudança de participação, né, indicação de um novo nome. Ele estaria impedido por causa da sua agenda. Tentaram substituição, mas não foi possível. Né? Ontem ficamos até às 18 horas tentando essa possibilidade, mas não foi possível a presença da Alerj. Mas, de qualquer maneira, o deputado, a assessoria já tinha solicitado que fosse encaminhada a ata deste evento para que eles pudessem ter conhecimento e, se for o caso, darem continuidade a algum procedimento que, sem dúvida, nós vamos precisar, né, do apoio da Assembleia Legislativa. Né? A Lúcia pediu para falar, né, da questão do Conselho Estadual. Nós estamos, né, rearticulando o Conselho Estadual. Nós tivemos uma mudança, né, de gestão. Também estamos atualmente, né, em processo eleitoral, porque, pela nossa lei estadual, quem elege os membros do Conselho Estadual é o Fórum, né, prerrogativa legal. Então, estamos também no processo eleitoral, porque o nosso mandato termina em dezembro. Né? E nós já, desde o ano passado, em junho de 2019, quando surgiu o decreto 9893, o CEDEP do RJ, já tinha manifestado, né, o seu apoio à nota de repúdio que foi elaborada e assinada pela grande maioria dos conselhos estaduais. E agora nós ratificamos, né, o nosso repúdio ao decreto 9893 e o nosso apoio ao PDL 454, de iniciativa do deputado Chico D'Angelo, que susta o decreto 9893 que dispõe sobre o CNDI, exatamente, que desmontou a sua estrutura. O que significa para nós, né, esse decreto, a negação do nosso princípio constitucional da democracia participativa. Tá? Quando estivemos, né, na época da Constituinte, aquela fervilhação dos movimentos sociais, né, trabalhando a Constituinte, nós conseguimos, né, imprimir na Constituição Federal um novo paradigma. Na verdade, foi um novo paradigma que se constitui na democracia participativa, a participação popular. A partir de então, nós temos vários mecanismos que incluem referendo, plebiscito, iniciativa popular, em virtude da Constituição de 88. Os conselhos de direito, eles são a materialização da participação popular, né? No espírito da Constituição. São formas colegiadas de gestão da política pública. Nesse sentido, quando vem o decreto e desestrutura, desmonta o CNDI, ele, na verdade, ele está violando, ele está negando o princípio constitucional. O Conselho ele não foi extinto, mas ele foi
desmaterializado, ele foi desativado, como se você tivesse pego uma pessoa, né, num combate, pega o inimigo, mas você não o mata, mas você tira toda a possibilidade dele só deixa ele respirando. Então, foi o que aconteceu com o CNDI. Foram tirados todos os mecanismos de atuação da sociedade civil. Nós tínhamos 28 membros da sociedade civil e agora estamos reduzidos a 3. Tínhamos os representantes governamentais de diversas secretarias, de diversos ministérios, agora estão reduzidos a 3 da mesma secretaria, né? De uma única secretaria, do qual o secretário é o presidente do CNDI. Então, isso tira toda a possibilidade de atuação da sociedade civil, que é o objetivo central dos conselhos pela Constituição Federal. Eu me lembro que teve um encontro de conselheiros, Lúcia, acho que foi em agosto de 2018, né, no CNDI, promovido pelo CNDI, ainda pelo CNDI original. Eu lembro que teve uma análise do IPEA, falando justamente, questionando que aqueles 28 membros da sociedade civil não representava todo o Brasil, todo o segmento idoso no Brasil, porque faltavam ali representantes, só tinham representantes das capitais, não tinham representantes, né, dos municípios. Isso quando a gente tinha 28 representantes que tinham representação em 5 estados da federação, pelo menos. Né? Hoje, eu gostaria de saber a análise do IPEA, do CNDI de hoje, da representação da sociedade civil hoje. Entendeu? Eu gostaria de fazer essa indagação, porque para que nós tivéssemos, né, também um documento técnico do IPEA analisando o perfil da representação da sociedade civil no CNDI. Né? Hoje é feito, né, eu estou na presidência do Conselho Estadual, o CNDI atual ele faz escutas aos conselhos estaduais, né? Ele promove reuniões periódicas, as 2 últimas foi pelo Zoom também, foi virtual. Ocorre que essa escuta dos conselhos estaduais não substitui, os conselhos escutam a proposta a governamental, né, que está chegando. Os conselhos estaduais não têm voto, não têm poder de proposição, certo? Não tem poder de proposição. Então, na verdade, ficou como se fosse um remendo, né? uma forma de esconder todo o estrago que foi feito com relação à mudança proposta no CNDI. Certo? Nós temos que resgatar o CNDI original, sem dúvida. Certo? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos, surgiu uma proposta já a partir dessa movimentação, né, da rede, de que a gente fizesse uma reunião virtual com os conselhos municipais, que nós já fizemos uma reunião virtual com os conselhos municipais, que estava prevista para 30 de junho, nós mantivemos ela virtual. Para que a gente discuta exatamente, para que a gente coloque toda essa questão do PDL, toda essa questão de necessidade de mobilização dos deputados federais para que votem essa proposta quando ela for colocada em plenário, né, em regime de urgência, porque a proposta é que, como estão sendo colocados em votação apenas as questões referentes à pandemia, a gente considera que esse decreto ela tem relação direta com a pandemia, na medida em que ela
se relaciona com as pessoas idosas, que são, inclusive, as pessoas que estão tendo maior ônus com essa pandemia, né? São consideradas pessoas de risco, né? Nós temos a questão das ILPIs, né? Que sofrem o impacto diretamente, né? Inclusive, é atribuição dos conselhos estaduais e dos conselhos municipais a fiscalização das ILPIs, e, nesse momento, né, nós estamos vivenciando exatamente essa atribuição legal de acompanhar as instituições de longa permanência, onde o impacto da pandemia cai diretamente, né? Então, em função dessas questões, as pessoas idosas que já sofrem na questão do desmonte do SUS, tá? Agora, mais do que nunca, é uma época em que nós precisamos do SUS e, de alguma forma, fica evidente, né, a necessidade da política de saúde, de como que a população necessita do SUS, inclusive pessoas que têm seus planos de saúde, mas o SUS é preponderante. A gente espera que seja revista também essa questão. Nós já tivemos, pessoas idosas, a questão da previdência social, em que nós fomos afetados diretamente. Então, seria importante também afirmar a importância das pessoas idosas, porque existe um discurso governamental que diz que os idosos eles são um peso, na economia. Não é verdade, né? Esta é uma visão economicista. Os idosos, na verdade, eles têm uma contribuição para o SUS que ela é invisível, da mesma forma que as mulheres têm uma contribuição no PIB que é invisível, que não é medida, né? Os idosos também. Você imagina o impacto no PIB de um idoso que cuida do seu neto para liberar uma mão de obra jovem para o mercado de trabalho? Qual o impacto que isso causa no PIB? Isso não é medido. Então, a indústria de turismo, tá, que gira em torno, né, do que eles chamam de terceira idade, de pessoas idosas, também impulsiona a economia. E outras formas, além do fator de que as pessoas idosas ainda representam um arrimo, ainda representam um arrimo na família, tá? São os principais provedores, ainda são, e muitas famílias ainda são pessoas idosas. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos uma população idosa, é a segunda maior população idosa do país, tá? Então, nós sofremos, naturalmente, o impacto ele é mais acelerado, né? Segundo os dados do IBGE. Também, essa proposta que a gente faz, né, do Conselho Estadual, de fazer, a gente vai propor fazer um encontro virtual para esclarecer essa questão, para mobilizar as pessoas. Também vamos propor na próxima reunião do Fórum Estadual, tá? Porque o Fórum também trabalha as questões de envelhecimento, né, as questões propostas de envelhecimento, e também levar para o Fórum Nacional, porque nós vamos ter o nosso encontro nacional no dia 17 de novembro, vai ser virtual, e também no dia 19 de novembro vai ter um ato público. E essa e outras questões vão estar sendo debatidas, né? É importante, né, nessa mobilização, né, da sociedade civil e também no convencimento aos deputados federais, né, que vão ser fundamentais, né, nesse processo, entender que o que nós estamos vivendo, apesar dele ser um retrocesso, é um retrocesso que impacta na nossa Constituição Federal,
mas não é um caso perdido, porque o universo ele caminha, né? Já diz, né, a filosofia oriental, o universo caminha 2 passos à frente, 1 passo atrás. Esse é o movimento do universo, esse é o movimento da humanidade, esse é o movimento das sociedades. Nós estamos vivendo um momento de passo atrás, sem dúvida. Daí a nossa mobilização, porque esse passo atrás, como ele é processo universal, ele não significa derrocada, pode significar, mas não necessariamente. Ele, na verdade, ele é um tempo de reflexão, de assimilação das conquistas para que a gente consiga avançar com mais 2 passos à frente. Então, nós temos que enxergar nessa perspectiva de que tem saída, a saída é a mobilização que nós estamos fazendo, né? Aí nós parabenizamos mais uma vez a rede de conselhos por estar neste processo e também, já que nós estamos também nos dirigindo aos deputados federais, deputados estaduais, de que gostaria de também trazer o simbolismo, né, do pavimento de mosaico. O pavimento de mosaico ele é um tabuleiro de xadrez, né, claro e escuro, e o simbolismo dele é de que os contrários, a harmonia ela vem dos contrários. Tá? Então, os contrários é justamente o papel dos conselhos. Os conselhos estão ali com a sociedade civil e com os governos numa mesa de negociação, tá? Debatendo os conflitos, fazendo propostas, buscando soluções. E, da maneira que está sendo conduzido, ele elimina a harmonia trazida pelos contrários. E, quando você é unilateral, né, você caminha para a barbárie, você não caminha para a evolução. Esse é o entendimento que nós temos que ter, esse é o entendimento do que nos traz a Constituição, é o caminho da evolução. E o CNDI atual caminha para a barbárie. A gente não pode admitir esse processo. Entendeu? Então, a proposta é mobilizar a sociedade civil. Nós, aqui no Rio de Janeiro, vamos fazer esse trabalho para tentar recuperar o CNDI original, o CNDI da Constituição Federal. Porque hoje hoje o CNDI virou um anexo do governo, que é justamente o oposto do que um conselho deveria ser. Um conselho não é um anexo do governo, com o presidente sendo secretário, sempre dando as ordens. O conselho é o oposto disso, né? O conselho é justamente a negação da hierarquização da sociedade, né? Estrutura vertical. O conselho é um colegiado e ali é trabalhando nos conselhos, é vivenciando esse colegiado, essa estrutura horizontal que nós conseguimos avançar na sociedade. Então, fica aqui o nosso apelo, né, para a mobilização, para que este projeto seja votado agora, durante a pandemia, no Congresso Nacional, e para isso precisamos do apoio de toda a sociedade, do apoio dos deputados federais, que, sem dúvida, eles vão conseguir, né, enxergar o benefício para o país, para a humanidade, para as pessoas idosas desse processo. Então, é isso, Lúcia, que nós tínhamos para trazer. Agradecemos a oportunidade. Obrigada, Ponciano. É importante que você traz na sua fala um olhar esperançoso, né, que é os 2 passos à frente que a gente pode dar em virtude desse que está acontecendo agora, mas também você traz uma análise bem forte quando você fala da desmaterialização do Conselho. E a gente sabe, né, nós que estamos vivendo lá, como 14 entidades da sociedade civil representadas, mais 14 representações governamentais, da importância, né, dessa conversa, desse diálogo realmente estabelecido ali
né, nessa troca de informações e de construção, né? E essa questão que você traz, esse desenho que você traz dos contrários, né, da harmonia vem dos contrários, ela se faz necessária para a gente entender que uma discussão não significa anular o outro, muito pelo contrário, uma discussão é para você evoluir e aprimorar aquilo que é de direito, no nosso caso, as políticas públicas em prol das pessoas idosas. E dentro desse aspecto, né, já falando também com o deputado Chico D'Angelo e também fazendo um esclarecimento que o deputado Chico D'Angelo foi convidado por ele ser o autor, né, do PDL 454, sendo, né, um parlamentar representando o Estado do Rio, mas foi enviado, a rede enviou a todos os deputados federais esse convite para estar conosco, não como palestrante, mas indiretamente, como também fazendo as suas intervenções. Esse espaço é aberto, justamente porque a gente traz a essência do Conselho para esse espaço, né, por meio da live, que é essa discussão plural, né? Então, só deixar claro que a gente não está excluindo nenhum deputado, muito pelo contrário, todos foram convidados, foi enviado às lideranças, para que isso possa realmente atrair o olhar de todos os deputados federais para a discussão que não é contra o governo, muito pelo contrário, ela é a favor da Constituição que o governo, né, desde o início, desde a sua posse, jurou, né, e respeitar e executar e trabalhar de acordo com os preceitos constitucionais. E aí, deputado Chico D'Angelo, aí, né, recai sobre o senhor, né, essa questão, né, e o senhor teve essa iniciativa de propor o PDL 454 para assustar esse decreto. Então, dentro desse contexto, dentro do seu trabalho aí no Rio de Janeiro, que a gente sabe aí na região de Niterói que o senhor atua, o senhor que conhece a população idosa e sabe que o estado do Rio de Janeiro, como a Ponciano trouxe, é o segundo estado, né, nesse envelhecimento populacional. Antes, a gente precisa lembrar que o envelhecimento não é único. Hoje nós temos um envelhecimento coletivo, e o Rio de Janeiro é um grande exemplo desse envelhecimento coletivo. Como atuar? Como a gente pode, e a Maria Ponciano também trouxe um grande encaminhamento, é propor ao IPEA que faça um estudo desse CNDI pós, né, decreto 9893. Então, como a gente atuar no seu caminho de parlamentar para a gente realmente restituir esses direitos das pessoas idosas do Brasil? Então, primeiro, agradecer a vocês o convite, Lúcia, a Maria José Ponciano, a Andréa, a Carol e a Alice também participam aí desse bate-papo. Eu acho que esse debate ele é muito importante, já é o segundo que eu participei um com a Lídice da Mata, que é a presidente da Comissão do Idoso da Câmara, e o senador Paulo Paim, que é o autor do Estatuto do Idoso, e debate muito o tema. A gente tem tido alguns avanços, mas muito aquém do esperado. Quando dei entrada com o PDL, logo após eu dei entrada no final do ano passado, surgiu essa gravíssima crise sanitária da pandemia do coronavírus, que dificultou muito o trabalho corpo a corpo dentro da Câmara, né, dentro do Senado, enfim, para um PDL desse avançar. Eu discuti direito de idoso sem trabalhar o tema, que é muito importante, do conceito de bem-estar social, num mundo cada vez mais individualista e com uma visão ultra neoliberal. É muito importante a gente fazer esses nexos dessa conjuntura que a gente está vivendo, né? E, paradoxalmente, se há um setor, eu como médico e ex-secretário de saúde, que deveria ter um tratamento privilegiado num momento como esse, era o idoso. Então, desmontar o Conselho é um equívoco sobre todos os aspectos, até como foi falado aqui, até sobre o aspecto econômico. Quase 20% das famílias brasileiras, os chefes de família são pessoas idosas, que a preocupação é tão grande aí hoje
com a questão do mercado, para além da saúde, mais um motivo para que você fortaleça o papel do idoso na sociedade. Então, é um equívoco. Todos os aspectos, até como foi falado aqui, até sobre o aspecto econômico. Quase 20% das famílias brasileiras, os chefes de família são pessoas idosas, que a preocupação é tão grande aí hoje com a questão do mercado, para além da saúde, mais um motivo para que você fortaleça o papel. Então, houve um corte aqui da minha fala, da minha intervenção. Qual a minha visão, sendo muito objetivo, de como a gente faz para que possamos ter um apoio mais expressivo ao meu PDL, o 454. Eu acho que o fato da casa ter uma interrupção do seu trabalho e está sendo feito tudo virtual, eu acho que não tem impedido de ter ocorrido grandes vetos de equívocos que o governo encaminha na casa. Essa semana mesmo, vários vetos ocorreram. Acho que eu tenho feito contatos com parlamentares aqui e ali, mas eu acho que o conjunto de conselheiros estaduais, municipais, enfim... É uma interrupção do seu trabalho. E precisam ter... Eu acho que... Está interrompendo a minha fala aí. Grandes vetos de equívocos. Está dando um eco mesmo. Na casa. O senhor gostaria de colocar o fone de ouvido, deputado? Acho que... Oi? O senhor gostaria de colocar o fone de ouvido para evitar esse eco? Mas eu acho que... Eu vou pegar o fone de ouvido. Fica tranquilo, nós vamos retomando aqui. A hora que o senhor voltar, aí a gente conclui. Fica tranquilo. Dentro dessa fala que o deputado Chico D'Angelo estava trazendo para nós, da questão da sustação do decreto, é importante lembrar que essa live que ele trouxe, que ele citou, que foi no dia 24 de julho, foi o que propiciou, né, foi o motivador desse programa de lives que a rede encampou, quando ele, a deputada Lídice e o senador Paulo Paim relatava a importância daquilo que a Ponciano também trouxe na sua fala, que foi os movimentos sociais, lá atrás, antes da Constituição, que originou, que deu esse tom de uma Constituição cidadã, né, para a população brasileira. Então, essa movimentação se faz necessária, essa mobilização se faz indispensável. E em cima dessa fala, na época, né, nessa última live, do deputado Chico D'Angelo, e juntamente com a deputada Lídice, foi que norteou, que detonou essa programação de lives estaduais. Por que isso é importante? E por que a gente está fazendo dessa forma com os conselhos estaduais? Porque os conselhos estaduais, como a Maria Ponciano bem colocou, né, eles também, né, não é para ser só ouvido, eles também fazem parte, né, dessa, não só da fiscalização, né, que, como diz no decreto, e as pessoas entendem a fiscalização da LPI, a fiscalização da LPI não é responsabilidade do Conselho Municipal e Estadual somente, é do Ministério Público, é da Visa, juntamente com o Conselho. Então, isso é importante. Então, essa mobilização se faz necessária para que a gente possa aprofundar o conhecimento, né, de controle social, mas também aprofundar a nossa mobilização nacional. Então, isso é indispensável, como foi trazido, né, pelo deputado Chico D'Angelo nessa live do dia 24/7. E a gente sabe também da importância dessa mobilização também para que o Conselho Estadual se sinta como protagonista, coautor também dessa defesa do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E esse espaço, como o deputado estava falando, né, dessa destituição arbitrária, faz com que cada vez mais a gente possa entender que a nossa Constituição trouxe esse mecanismo inovador, esse mecanismo, né, da participação social, que ela está presente e ela deve continuar presente nas nossas ações como povo brasileiro. Então, quando a gente fala da destituição de um colegiado, a gente não está falando simplesmente
da destituição do colegiado, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A gente está falando da destituição de direitos que nós temos garantidos na Constituição. E assim eu passo para o deputado Chico D'Angelo. Então, Lúcia, eu queria, não sei se agora melhorou. Melhorou, tá? Agora está ótimo. Eu queria dizer o seguinte, nós precisamos, sendo muito mais objetivo e pragmático em tema, nós temos aí, por exemplo, eu sou deputado do Estado do Rio, moro em Niterói, mas faço relações com todos os municípios do Rio, na Baixada, no Rio de Janeiro, no interior do Estado, e estou no meu 4º mandato e pude ver, como secretário 2 vezes de saúde, o papel que o Conselho Municipal de Saúde, por exemplo, da minha cidade, fez para qualificar a minha gestão nas conferências, com propostas, sugerindo prioridades de uma maneira transparente, o recurso é esse, as prioridades da cidade são essas. Por isso, a minha cidade, Niterói, tem tido um desempenho na saúde muito positivo, fruto dessa forma de trabalho. Eu acho que há uma falta de compreensão, às vezes, de setores da sociedade do papel do Conselho, como você bem disse. Os conselhos eles são plurais, eles não são de partido A, B e C, e é bom que assim seja, porque aí você tem um retrato das demandas da cidade, do Estado e do país de uma maneira bastante objetiva. E, num momento como esse, mais do que nunca, era importante para o gestor nacional, ministério, governo federal, ter um conselho atuante levando as demandas da sociedade. Eu disse aqui que vários vetos presidenciais têm sido barrados. Então, acho que esse PDL meu, bem trabalhado na Câmara, esse é um ano de eleição municipal, o tema do idoso diz respeito a todas as cidades, os estados. Acho que está precisando... Eu tenho tentado falar com... O fato de não estar tendo sessão presencial dificulta muito, porque a gente tem que falar por telefone, mas eu acho que o conjunto de conselheiros estaduais, municipais, os parlamentares têm relações nas cidades, têm bases nas cidades, sendo assim muito pragmático. Acho que está na hora da gente começar, como tem vários vetos dentro de Rubato, por exemplo, acabou de duas figuras importantes da área econômica pediram demissão. Eu sou o presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Casa da Moeda do Brasil. Fizemos várias audiências públicas em outubro e novembro, inclusive tendo debatido com o Matar, que acabou de pedir demissão. Houve uma mobilização muito grande, e eles são muito menos, os funcionários da Casa da Moeda. Fizeram uma grande mobilização. O relator, que era um senador até conservador, foi convencido da importância da manutenção da Casa da Moeda e conseguimos uma vitória, a Câmara e o Senado não aprovando a MP de privatização da Casa da Moeda, uma instituição com um número de pessoas muito menor do que o conjunto de idosos do Brasil. Então, eu acho que a questão da organização, da mobilização aos parlamentares da Câmara, do Senado, hoje mais da Câmara, que o PDL está na Câmara, mas é muito importante que os senadores também conversem com os deputados. Isso aí perpassando o conjunto de parlamentares. Todos os parlamentares sabem da importância do idoso, independente do seu perfil ideológico, se é conservador, se é... Então, acho que está faltando um pouco trabalhar esses segmentos, os outros do conjunto de parlamentares da Casa. Hoje você tem parlamentares tidos mais como progressistas, em torno de 120, 130. O resto você tem um outro grupo muito mais conservador e um grupo que é o chamado centrão. A gente precisa trabalhar fora das hostes um pouco mais progressistas, mas pedindo que esses setores também, nas reuniões de lideranças com o Rodrigo Maia, pressione. Eu não sou líder da minha bancada, mas já vivo pedindo ao meu líder para que, na reunião
coloque isso como uma prioridade, né? Porque aquela casa é uma casa política, ela funciona por pressão, ela funciona por visibilidade, por isso, por aquilo, né? Então, eu acho que seria muito bom se conseguíssemos que um segmento de parlamentares vestisse a camisa da importância de restituir o poder do Conselho do Idoso em função até da pandemia, mostrar a importância nesse momento grave, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, do ponto de vista de saúde. E aí essa capilaridade que vocês têm, no sentido de, como foi falado aí, os conselhos estaduais em contato com os conselhos municipais. Eu falei aqui na outra live que tivemos que fui testemunho em Niterói, no ano de 2004, se não me engano, de presenciar uma conferência de idoso num estádio com mais de 2.000, durante 2 dias, com mais de 2.500 idosos participando ativamente, debatendo os temas da política Vive Idoso, a época que a cidade tinha. Eu sei que cada momento da história do Brasil tem um cenário, hoje os conselhos estão muito desprestigiados, mas, como foi falado aí, a gente tem, se dá um passo atrás, a gente pode dar 2 à frente. Eu acho que o conjunto da sociedade tem o idoso com muito respeito, com muita admiração, né? Então, eu acho que a gente precisa ter uma linha de atuação em relação ao convencimento aos parlamentares no conjunto dos seus estados e municípios, e aí cada um não só os parlamentares que a pessoa tem mais identidade ideológica. Precisa-se ter uma pressão aos 513 deputados até chegar... O Rodrigo Maia funciona muito à base da pressão e aqui e ali. Se a sociedade começar a se sensibilizar, uma parcela dela, próprios órgãos de imprensa, da importância e do papel do Conselho, porque é saber que o Conselho formula políticas que ajuda na formulação de políticas para o governo acertar, seja o governo qual for. Então, a minha fala é no sentido da necessidade por exemplo, muitos artistas de peso nacionais já estão numa faixa de idade que podem se convencer da importância da questão da restituição dos direitos do Conselho do Idoso, de vocês. Nesse aspecto, como eu sou parlamentar, eu tenho feito isso, tenho conversado com alguns artistas, mas vocês precisam, estou aqui dando um conselho, trabalharem no sentido de, a gente precisa, como se diz hoje, sair um pouco da bolha e tentar ver se ganha o coração e mente do conjunto de parlamentares para a importância dos conselhos, não só do Conselho do Idoso a nível federal, mas os conselhos estaduais e municipais. Isso é importante porque aí já começo também agradecendo que nós temos aqui a participação dos conselhos municipais de Teresópolis, falando em conselhos municipais, né? De Teresópolis, de Monte Sião, Minas Gerais, de Caxias, de Bananal, de Lorena. Temos também o Conselho Estadual do Mato Grosso do Sul, o Conselho Estadual do Amazonas, que estão aqui conosco nesse aprofundamento. E aí o senhor também já dá um grande encaminhamento para a gente sair dessa bolha, o senhor tem toda a razão, e a gente fazer realmente, né, o ano passado, quando da publicação do decreto 9759, que depois trouxe, né, o 9893, que foi o revogaço, como ficou conhecido, foi lançada uma campanha no Brasil, né, o Brasil precisa de conselho. Então, aí fica agora um outro encaminhamento, né, convidando esses artistas de renome nacional e internacional para que encampe a defesa do colegiado nacional, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E o que o senhor falou, o senhor traz uma questão que muitas vezes é esquecida nas discussões dos conselhos, que nós que atuamos em conselho, a gente não está atuando em prol de um governo A ou governo B. E o senhor colocou uma questão importantíssima, que é para ajudar o governo a acertar. Então, eu acho que é essa diretriz, né, que deve ser, né, norteadora, né, do entendimento da nossa função de conselheiro.
E aqui, já passando para o senhor, tem uma pergunta do presidente do Conselho Municipal de Bananal, do Estado de São Paulo. Qual o compromisso que o senhor, né, como deputado, como parlamentar, poderia assumir na mobilização, né, dos deputados federais? O senhor já falou que tem feito, mas o que a gente poderia, né, efetivamente assumir nessa questão? E aí uma pergunta para os dois, né? Há muito preconceito contra a pessoa idosa dentro do parlamento? Há muito preconceito contra a pessoa idosa nas suas ações, Maria Ponciano, dentro do Conselho Estadual? Então, eu passo primeiro para o deputado para ele complementar a fala, respondendo, e depois para você, Ponciano. Então, eu sou vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Eu sou deputado federal do PDT, sou vice-líder da oposição. Então, a minha relação com o conjunto de parlamentares da oposição, a gente tem um fórum específico da oposição, é muito fácil esses contatos, porque a gente tem reuniões com frequência, debate de temas mais diferenciados. Mas a casa, como eu expliquei aqui, para a gente ter maioria e conseguir convencer a colocar em pauta um PDL como esse, precisa ter o convencimento de outros parlamentares que não fazem parte do grupo mais progressista da Câmara, como eu faço parte. Senão a gente fica falando para nós mesmos. Então, para que a gente consiga... E por isso a gente tem conseguido vitórias importantes. A questão dos R$600 é importante que as pessoas saibam. Quando chegou na Câmara, quem conduziu para a vitória, e hoje até o governo está tendo benesses com isso, foi a oposição. A proposta era de R$200. Nós convencemos setores do centro de que era fundamental aprovar um recurso maior e chegou aos R$600. Fruto de muita conversa, muito convencimento. Acho que no campo da oposição, a nossa relação é muito positiva. Aliás, a gente precisava fazer um checklist dos líderes de todos os partidos de oposição, enfim, de que façam, por exemplo, um pronunciamento na reunião dos líderes junto com o Rodrigo Maia, que semanalmente acontece, de que levante a pauta da questão do PDL. Porque se o Rodrigo Maia decidir colocar em votação o PDL e a gente fizer um trabalho com o conjunto, é muito provável que a gente consiga aprovar. Vários vetos estão ocorrendo de medidas do governo federal na Câmara de Deputados, com votos, inclusive, de parlamentares do próprio Centrão. Quer dizer. Então, acho que a gente precisa, como falei, ampliar o leque de contatos. Cada um tem relações com parlamentares da sua cidade, do seu estado, enfim, para que a gente possa ter um encaminhamento do PDL. Eu tenho tentado falar com o Rodrigo Maia sobre essa questão da importância da votação do PDL. Ele tem me dito, olha, Chico, a gente tem a reunião do líder, pede ao seu líder para colocar... Só que tem 200 pautas prioritárias nesse momento lá, né? E aí, na hora de ver o que vai se botar para votar naquela semana, o PDL meu, 454, vai para o fim da fila. Mas tudo na política a gente tem que manter a pressão, aquilo ali é uma casa política, é uma casa de pressão. Por isso é que é muito importante que a gente consiga que mais parlamentares de partidos diferenciados, enfim, façam pronunciamentos, gestões locais, de bancada, para que a gente consiga ter esse PDL votado e dê pleno poderes ao Conselho. Então, acho que um dever de casa que todos nós devemos fazer. Eu também tenho outras atribuições, eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose, já fui vice-presidente da Frente Parlamentar de HIV/AIDS em 2 momentos do Congresso Brasileiro, sou vice-líder da oposição. Então, a gente tem toda umas centenas de outras agências. Estou fazendo parte da única comissão da Câmara que está funcionando, que é a Comissão Externa sobre o Covid-19. Eu sou médico, participo dessa comissão. Então, ontem estava numa audiência sobre a falta de audiência pública sobre a falta de medicamentos para a intubação dos pacientes graves que vem ocorrendo no Brasil.
Então, a gente tem muitas atribuições no mandato, mas eu acho que eu vejo, sinceramente, que essa é uma bandeira que pode acabar sendo vitoriosa. Depende de cada um de nós se empenhar, colocar o coração na frente para convencer os parlamentares, porque é uma coisa muito fácil de... Não trabalha... Se fosse alguns outros temas, que hoje na Câmara tem muita dificuldade, uma Câmara muito conservadora, se fosse alguma coisa de costumes, eu até diria, é muito difícil, porque tem bancadas assim, mas a questão do idoso não tem como a gente não conseguir reverter e dar o poder ao Conselho, porque todos os parlamentares, de certa forma, têm algum envolvimento com o tema. Isso que o senhor traz, deputado Chico D'Angelo, reflete um pouco que há uma pergunta aqui da Ana Lúcia Silva, que ela justamente questiona sobre essa possibilidade de usar o regimento interno da Câmara dos Deputados e incluir o PDL na pauta para votação, mesmo sendo em sessão remota. Então, já está dentro aí do que o senhor trouxe a colocação, mas se o senhor quiser concluir. Isso também traz aquilo da pergunta que nos chegou também, se há preconceito contra a pessoa idosa dentro do parlamento, e por que essa pergunta? E a gente fazendo, quando foi a votação do PL 1888, onde era para justamente dentro dessa ação que o senhor também está fazendo parte da coronavírus, né, do Covid-19, esse apoio emergencial às ILPIs, né, entendendo a importância da pessoa idosa institucionalizada, foi liberado, né, foi repassado 160 milhões para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Então, a pergunta que está sendo feita é o seguinte: se a pessoa idosa foi importante para se liberar esse dinheiro de 160 milhões para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, por que ela não é importante agora, onde está previsto na Constituição a participação social e o controle social? E como vai se dar, né, esse acompanhamento desse dinheiro? E para Ponciano, como que você vê essa questão do preconceito contra a pessoa idosa nas suas ações aí do Conselho Estadual? Então, vou passar para Ponciano e depois volto com o deputado Chico D'Angelo respondendo essa questão que foi levantada. A questão do preconceito, Lúcia, da pessoa idosa, ele vem de uma forma assim, bastante sutil. Aliás, os preconceitos em geral, né? No Brasil, eles vêm de forma escamoteada. Quando a gente estava justamente trabalhando o Estatuto do Idoso, né, eu não participei desse processo, mas foram 7 longos anos com a sociedade civil discutindo, né, que foi promulgado pelo senador Paulo Paim, foi proposto, né? Eu me lembro dos comentários dos companheiros que diziam que, na bancada, né, os deputados, eles, ao se referenciar ao idoso, ele tem 60 anos, mas o idoso, ele lembra a mãe que tem 80, o idoso não é ele que tem 60 anos, o idoso é o outro, entendeu? Que tem mais idade. O Estatuto do Idoso diz que a partir de 60 anos é considerado pessoa idosa, que é também a orientação da OMS. Mas é muito difícil as pessoas se enxergarem, isso é um processo natural. Agora mesmo, na pandemia, nós estamos diante de processos escamoteados de preconceito e discriminação contra a pessoa idosa que vem com um discurso de proteção. Tá? Dentro de um discurso de proteção, você pratica uma série de discriminação e de preconceitos. Inclusive, você vê isso nos noticiários todos os dias. Mas por que essa senhora está na rua? Sim, mas essa senhora está na rua por algum motivo importante para ela. Da mesma forma que você, né, que é repórter, você está na rua também por um motivo importante, né, que é fazer o seu trabalho. Né? A pessoa idosa tem esses motivos. Eu, por exemplo, tenho 68 anos de idade, é lógico que eu estou em isolamento, estou tendo todos os cuidados, né? Só saio absolutamente necessário, mas eu saio, entendeu? Eu vou fazer as minhas coisas. Não tem que ver a comunidade vir aqui na minha porta para fazer compras para mim, não. Eu vou no mercado e compro, eu vou com máscara,
E o preconceito ele vem assim, escamoteado. Por exemplo, agora, na pandemia, nós temos o retorno ao trabalho, que está começando a se processar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, e você vê que tem assim, não, as pessoas idosas não estão ainda em isolamentos, eles não precisam voltar. A gente entende, né, que realmente é preciso ter um cuidado e uma proteção com a pessoa idosa, né? Eles agora virou grupo de risco, né? Mudou o nome. Então, mas para esse cuidado virar um descarte dessa pessoa do mercado de trabalho, é um pulo. Lógico, se você não vai voltar agora porque você é idoso, eu não preciso de você. Entendeu? Então, tem todo um procedimento discriminatório que ele vem envolto numa cortina de fumaça. Os próprios movimentos que trabalham com envelhecimento, eles também carregam em si uma dose de preconceito muito grande, certo? De ações que são equivocadas. Eu vejo muitos grupos de pessoas idosas trabalhando o envelhecimento numa perspectiva de jovialidade. E isso, para mim, no meu entendimento, isso é um equívoco. E você tem, acho que 60% de movimento de pessoas idosas trabalhando essa perspectiva. A minha última monografia, né, que eu fiz sobre psicologia junguiana, eu trato dessa questão. Justamente tem um capítulo que fala o valor jovem versus valor vida. Por quê? O que diferencia uma pessoa idosa que está ativa não é a juventude. A juventude já passou. É o valor vida. O que ela tem é vitalidade. É isso que tem que ser considerado. Né? Eu, à tarde, vou ter uma atividade da dança sênior, e a dança sênior ela tem no seu lema mais vida aos anos. Tá? É um dos lemas assim. Quando eu entrei na dança sênior há 20 anos atrás, eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho. Tá? Que é um dos lemas mais corretos, a perspectiva mais correta com relação ao envelhecimento. Mas você vê, se você abre a internet, você vê lá que você é jovem, porque eu sou velho, mas a minha alma é jovem, e uma série de cards e de mensagens nesse sentido. Ele nega o envelhecimento, tá? Porque, né, como diz o envelhecimento, a segunda metade da vida, ela é diferente da primeira metade, ela tem objetivos e diferente da primeira metade, que na primeira metade você vai criar os filhos, você tem que se prover, né, financeiramente, a segunda metade é diferente. Tá? Você tem outras perspectivas. Você tem que ter atividades físicas, lógico, né, sempre. Mas você não tem que ter um comportamento de juventude, né? Porque seus objetivos são diferentes. E eu vejo muitos movimentos, né, com essa perspectiva, tentando negar o envelhecimento. Não, você é jovem. Não. Hoje a palavra velho já está sendo resgatada, né? Socialmente, mas durante muito tempo ela ainda é em alguns lugares. Né? Não, eu não sou velho, eu sou idoso. E esse olhar acaba refletindo na participação social dentro dos conselhos, porque se a pessoa nega o envelhecimento, logo, né, porque eu atuar dentro de conselhos de direitos da pessoa idosa, né, aí fica ligado essa questão, né, da negação ao também eu não tenho que atuar em prol de políticas para as pessoas idosas, né, porque o idoso é o outro, né, isso é muito importante que você traz. Agora, passando para o deputado, e também antes tem um encaminhamento que a Maria Helena Albanese, que é conselheira, né, aqui do Estado de São Paulo, do Conselho Estadual, e também do Conselho Municipal de Bauru, então aqui representando o Conselho Municipal de Bauru e o Conselho Estadual, ela aponta como um encaminhamento de, além dessas lives, chamar uma reunião com os colegas, né, ela coloca presidente dos conselhos estaduais, para essa articulação e buscar cooptar todos em uma causa única. Então, é a sugestão de um encaminhamento que ela deixa aqui para a nossa live. E nós temos também Conselho Municipal de Pindamonhangaba,
né, uma ex-conselheira, a Cristina Luz, colocando aqui que ela está acompanhando, a Kátia Santos, do Conselho Estadual do Amazonas, né, e a gente tem também aqui uma fala da Alba Maria Abigalil. Alba Maria foi, né, ex-secretária nacional de promoção humana lá, né, nos idos da década de 90, deputado, e ela atuou na defesa, né, já vem atuando há muitos anos, mas na publicação, quando foi publicada a PNI, a Lei 8842, em 94, que estabeleceu a lei e criou o Conselho. E aí ela fala o seguinte: parabéns, né, ao Conselho Estadual do Rio, ao Conselho, à Rede de Conselhos, ao deputado Chico D'Angelo, por estar novamente falando sobre a democracia participativa, sendo ele um representante da democracia, né, representativa. As pessoas idosas do Brasil estão sofrendo as consequências da desestruturação do CNDI. Está ocorrendo uma violência estrutural às pessoas idosas face ao corte de sua voz no que se refere à democracia participativa e à atenção às suas necessidades humanas e aos seus direitos assegurados no SUS, no SUAS, Previdência Social, Trabalho e Direitos Humanos. O Conselho de Defesa dos Direitos precisa ser resgatado pelo PDL de autoria do senhor, do deputado Chico D'Angelo, face ao imensurável desafio que temos no Brasil para o processo de envelhecimento dessa e das demais gerações durante e pós-pandemia. E aí eu volto àquela pergunta que nos foi feita, né, aqui por WhatsApp. Se há preconceito contra a pessoa idosa dentro do parlamento, e se há esse preconceito ou não, por que um PL, né, que hoje se tornou lei, o PL 188, que liberou 160 milhões, evidentemente necessários para socorrer a população idosa institucionalizada, não tem a mesma movimentação para sustar um decreto que tira da população esse direito garantido por lei, que é a participação social, controle social, logo, políticas públicas mais bem dimensionadas para o nosso país? Então, acho que especificamente dentro do Congresso não há preconceito em relação à pessoa idosa. Acho que há um preconceito, sim, e a pandemia escancarou um preconceito e a violência no país como um todo com a pessoa idosa, que foi agora, de certa forma, mostrado de uma maneira muito ampla com a pandemia. Quer dizer, não é uma questão específica do Congresso. Eu acho que há um preconceito e há uma violência contra a pessoa idosa de uma maneira geral, não é uma coisa específica do Congresso brasileiro. E, principalmente, da pessoa idosa pobre. Na verdade, a velhice pobre é a mais dura e sofrida, né? A questão dos últimos 4 anos, o desmonte do Sistema Único de Saúde que tem acontecido, compromete muito a questão do idoso, porque no Brasil se envelhece precocemente e se envelhece mal pelas comorbidades que todos nós sabemos, né? E aí tem muito a ver com a desigualdade social do país. Eu queria dizer que Alexandre Kalash, que é médico, ex-diretor da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e gerontólogo, ele costuma dizer que está faltando política pública para o idoso de uma maneira geral, em vários países, aqui no Brasil particularmente. Acho que esse tema que é um tema que eu, como falei no começo, muito possível de convencimento às pessoas. Ela colocou muito bem a questão das pessoas se dizerem assim, não, é o idoso. Quando comecei com alguns parlamentares de brincadeira, está defendendo em causa própria, eu já tenho mais de 60. Não, estou defendendo em causa própria, em causa de quase 18% da população brasileira. Estou falando uma brincadeira, mas algumas pessoas de brincadeira levam um pouco esse tipo de raciocínio. Eu acho que, como falei no começo, não há um preconceito do Congresso em relação a... Há um preconceito no país de uma maneira geral contra a pessoa idosa. Não é uma... Acho que, pelo contrário, acho que na Câmara até acho que, e no Congresso, se a gente trabalhar bem aí, a gente pode até ter avanços institucionais, porque há uma parcela grande de pessoas idosas ali dentro da Câmara, enfim. É uma Câmara até que precisa ser
mesmo renovada. Então, eu queria dizer que acho que a gente tem que tirar uma estratégia de planejamento aí, a curto, médio e longo prazo nessa questão, mas a curto, a primeira coisa é trabalhar as bancadas, os parlamentares, a quem tem contato, e-mail para os gabinetes, de todos os parlamentares, seja de que perfil ideológico sejam. É um trabalho meio chato, difícil, porque hoje com os gabinetes recebem, como está tudo virtual, é o telefone, é o WhatsApp. Criar um movimento, eu tenho feito isso dentro das minhas possibilidades, mas como eu sou o autor do PDL, há sempre aquela coisa de estar querendo fazer um movimento que é uma iniciativa do meu mandato. Então, é melhor que outras pessoas de outros partidos, de outras, vistam a camisa do PDL e que a gente consiga fazer um convencimento. Porque numa reunião de líder, se for pautado esse tema e o Rodrigo Maia decidir, semana que vem ou na outra semana, eu vou colocar esse PDL em votação, está resolvido. Tudo ali passa por um grande acordo com os líderes partidários. Se os líderes partidários concordarem, vamos botar esse tema para votar, e aí são todos os líderes de todos os partidos que semanalmente se reúnem e sentam com o Rodrigo Maia. O líder do PDT, que é o meu partido, eu já toda semana peço a ele para ele levantar lá para o Rodrigo Maia, e o Rodrigo Maia aí responde. Precisa ter o apoio do conjunto dos líderes. Então, o movimento nosso, para que esse PDL tenha certa rapidez, e ele sendo votado e aprovado, muda completamente o cenário, porque a gente aí reverte esse quadro, eu acho que há um preconceito contra conselho de uma maneira geral. Conselho de saúde, conselho de assistência social, tudo que, de certa forma, mexe com participação popular, tem hoje, e a Câmara tem um pouco esse preconceito, sim, aí, resistência a esse tipo de representação, da participação da população. Mas eu acho que, de todos os conselhos, o Conselho da Pessoa Idosa talvez seja o mais fácil de se reverter. Por isso é que eu acho que esse PDL é um PDL de muita possibilidade de ser colocado em votação e de ser aprovado, e a gente aí ter um pleno direitos e funcionamentos do Conselho do Idoso. E dentro dessa linha, nós temos aqui uma senhora de 80 anos, a dona Dina Frutuoso, que ela diz o seguinte: tenho 80 anos e esperança que as políticas públicas sejam um tema da população que só observa, não interage. Observo, ao visitar os municípios pelo Brasil, a existência de conselhos municipais de idoso de fachada. Roseli Reis, agradecendo e parabenizando a todos pela importante iniciativa. Ana Lúcia Silva, novamente ela traz que a participação ampla com autonomia e independência dos conselheiros nacional ajuda no debate da política pública para a pessoa idosa. E Lúcia Chaves, minha xará, ela coloca, parabeniza e diz que é fundamental a recuperação da função democrática do CNDI e dos conselhos municipais e estaduais da pessoa idosa, definido na nossa Carta Magna. Tem uma questão levantada por Mínia Santos, do Amazonas, que ela coloca: a pressão realmente deve ser registrada nas caixas dos deputados, corroborando com o que o deputado Chico D'Angelo traz, federais, reivindicando essa aprovação, conforme dito na live anterior. E aí eu pergunto, como o deputado está fazendo essa articulação dentro do seu partido para colocar em pauta a aprovação? O senhor já também, de certa forma, já respondeu, mas depois, se quiser complementar. O presidente do Conselho Municipal de Bananal, Persson Silva: o fortalecimento dos conselhos depende de cada pessoa idosa desse país. Mirna Santos reforça o que a Amazonas está apoiando o PDL 454, e aqui eles também, ela já tinha nos colocado, o presidente em exercício Wagner Lopes nos colocou essa semana, que eles já enviaram aos deputados federais do Amazonas correspondência pedindo esse apoio,
e algumas outras pessoas parabenizando pela live, mas a gente está caminhando para o final, né? Então, daqui a pouco a gente traz os encaminhamentos. Agora, eu gostaria de colocar o seguinte, sendo o Rio de Janeiro, né? Sendo essa nossa programa de lives, estando com o Conselho Estadual do Rio de Janeiro, né? E tendo essa visão, como a gente pode, sendo o Rodrigo Maia, presidente da Câmara e também, né, do Rio de Janeiro, como que a gente pode, essa é uma outra pergunta que aparece aqui no meu WhatsApp, como que a gente pode realmente fazer com que isso chegue ao presidente da casa? Como que a gente pode ter esse acesso? Qual o melhor caminho? Via liderança, mas as lideranças, como o senhor colocou, não só do contra, entre aspas, o governo, mas que tem esse trabalho de oposição. Então, é uma pergunta assim, como viabilizar efetivamente essa aprovação do PDL 454. E aí também uma outra informação, na live, quando o senhor participou, junto com a deputada Lídice, no dia 24, ela relatou que já tinha dado entrada num requerimento de urgência. Esse requerimento de urgência pede um número mínimo de assinaturas, como fazer com que essas assinaturas realmente aconteçam, mesmo pelo sistema do Infoleg? Então, é o que eu falei. Nas sessões presenciais, você corre com o papel de deputado em deputado e você, em um dia, consegue as assinaturas que forem necessárias, convence os líderes. Como as questões agora estão todas virtuais, com muito mais dificuldade de contato, acho que as estratégias têm que ser mudadas também. Este é um ano de eleição municipal. Daqui a 2 meses e meio, 3 meses, teremos eleições municipais. Os deputados federais, de uma maneira geral, eles têm relações com os seus vereadores, seus candidatos a prefeitos, nas suas cidades, porque todos nós vivemos nas nossas cidades. Uma maneira muito objetiva de você fazer com que pressione os parlamentares, quero dar mais esta sugestão, através de vereadores, pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos. Coloque esse tema na pauta, porque eles também têm relações com deputados e senadores. A política é feita dessa forma, né? Os vereadores têm relações com os deputados estaduais, que, por sua vez, têm relação com os deputados federais. Como é um ano de eleição, acho que cada um, em seus municípios, começar a trabalhar a questão de que tem uma pressão de que a questão do idoso entre na pauta das eleições municipais, é fundamental isso, e que, por conseguinte, que se restitua os direitos do Conselho do Idoso através do veto que tem que ser rapidamente votado. Eu diria que o PDL 454, eu vejo com muita possibilidade, se ele for bem trabalhado, o Rodrigo Maia, até por uma forma de ter uma agenda positiva da Câmara, porque essa é uma agenda positiva. As pautas que foram votadas até contra o governo e aprovadas na Câmara deram alguma visibilidade ao Congresso e à Câmara, no sentido de que a imprensa, a grande imprensa, dizia não, o Congresso está cumprindo o seu papel na crise sanitária grave que o país está vivendo, mesmo o governo federal negando a ciência, tendo toda essa postura irresponsável que está tendo em relação ao Covid-19. Então, o Congresso tem tido, em algumas votações, exemplos de não se pautar pelas questões relativas aos encaminhamentos do governo. E essa questão desse PDL tem tudo a ver. Eu acho que eu tenho me empenhado ao máximo, junto à minha bancada e a outros parlamentares da oposição, no sentido de... Agora, mais do que eu acho que é muito importante que o conjunto de pessoas nas suas cidades, nos seus estados e nas suas entidades, enfim, com outros conselhos, enfim, até porque isso pode ser um bom exemplo para outros conselhos que estão com problemas similares, né? Então, a minha palavra final, primeiro, acho que essas lives
são muito importantes, mesmo tendo, às vezes, não tendo uma audiência muito grande, elas são importantes, sim. E ter esse formato estadual, Lúcia, eu acho que é muito bom, porque força as pessoas a fazerem a reflexão e verem que todos nós temos que nos movimentar para que resgatemos o papel fundamental do Conselho do Idoso e a formulação de toda a política pública que é tão importante para a vida de todos nós. Então, a minha palavra é uma batalha, é difícil, mas a gente tem ganho batalhas dentro da Câmara, algumas até surpreendentemente, de votações que a gente acha que vai perder e ganha. A nossa estratégia é: temos que trabalhar para que essa pauta vá à votação. E aí é um trabalho de formiguinha, é insistência, enfim. É o jogo da política que as pessoas... E eu tenho feito a minha parte, mas eu, como disse, eu sou um parlamentar de esquerda, de oposição. O meu teto de influência naquela casa é limitado. Acho que o conjunto da sociedade civil é que tem que ter uma atuação aí mais efetiva para que a gente coloque em votação o PDL 454. Isso é importante o que o senhor fala, porque esse programa de lives estaduais já é fruto da provocação feita, né, pelo senhor e pela deputada Alice no dia 24/7. E a rede já tinha se posicionado, na rede de conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, já tinha se posicionado quando da destituição, onde eles colocam, né, nessa nota que é inadmissível a permanência do decreto 9893, né, de 2019, que destituiu o colegiado nacional, o colegiado do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, eleito de forma democrática, restringindo a participação social, bem como excluindo a representação dos diversos ministérios na formulação das políticas públicas afeta as pessoas idosas. E, dentro disso, a secretária, aliás, do Conselho Municipal de Lorena, Maria Guiomar Munhoz, ela coloca, enquanto deputado, né, acho que o senhor também já colocou na abordagem do senhor, como orientaria este contato para o resultado positivo da participação dos deputados federais nas próximas lives. Então, ela coloca isso, e a gente, caminhando para o final, gostaria de trazer aquela grande questão, quando se fala de conselhos, né, que conselhos é um espaço para a briga, né, é um espaço mais briga aí no sentido positivo, que eu que atuo em conselhos há muitos anos, já fui do Conselho Municipal de Campinas, vice-presidente, já fui do Conselho Estadual de São Paulo e já atuei, né, uma gestão completa, né, vamos dizer assim, no CNDI, e a outra, né, nós somos convidados a nos retirar, né, pelo decreto. Então, dentro dessa provocação, qual é o Brasil que nós queremos, né, pós-pandemia, mas também pós-sustação do decreto 9893? Aí eu passo essa pergunta, Ponciano, para você, que tem larga experiência na defesa, né, da participação social, e assim, em seguida, né, aí vai ser trazido os encaminhamentos, e qual encaminhamento, mais algum encaminhamento que tiver, a gente já coloca nessa rodada final. Não, mas é isso, Lúcia. Na verdade, né, como falou o deputado, essa é uma agenda positiva, né? Eu acho que isso tem que ser reforçado na nossa mobilização, porque o trabalho agora é uma grande mobilização. Essa questão é possível, sim, convencer o Rodrigo Maia. Não, é uma questão que não traz questões econômicas, né, que são sensíveis ao Congresso. Então, eu acho que a gente tem todas as condições de estar trabalhando e de ser vitoriosos nessa questão. O pós-pandemia, né, eu acredito que, imagino que a gente está vivendo, né, a nível mundial, é um processo que eu acredito que, como acontece, né, nos grandes momentos da humanidade, nos pós-guerras, deve trazer uma transformação positiva, sim. Tá? Eu vejo algumas transformações positivas, vejo outras transformações não tão
boas, mas, pelo menos, eu consigo ver 3 situações, né? A valorização do SUS, que eu acho que muita gente não tinha conscientização. Eu acho que essa pandemia trouxe a valorização do SUS, a importância do SUS, a importância do Estado, tá? Porque, né, tem toda uma discussão de que o Estado tem que ser mínimo. Eu acho que essa pandemia mostra que o Estado, nos momentos cruciais, é ele que atua, não são as entidades privadas, não são, né, os hospitais privados, é o Estado que toma as rédeas do processo. Então, se a gente avançar nessa compreensão, é um grande avanço. Na questão da renda mínima, né, que ficou também evidente que é necessário uma renda mínima para as pessoas de menos recursos, né, na questão da pandemia. Isso ficou evidenciado. Se a gente consegue também avançar nesse aspecto, nós conseguimos ter tido ganhos com essa pandemia, né? Depende de nós, depende de nós fortalecermos, porque qual lado aqui, porque tem aspectos negativos, né? É como tem aquela fábula, né, do indígena, do avô indígena, que ele diz, ensinando para o neto que tinham 2 lobos, né? Um lobo bom e um lobo mau, batalhando dentro do coração dele, e ele, qual é que vai ganhar, avô? Qual? Aquele que você alimentar. Tá? Então, é a nossa responsabilidade em todo esse processo de estarmos alimentando, né, aquela vertente que a gente considera positiva, que a gente quer que seja vitoriosa na luta. Né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Né? Nosso livre-arbítrio, na verdade, a verdade essa fábula, ela resume isso. É quem vai, aonde que a gente coloca as nossas energias, as nossas forças, para que finalidade. Então, nós temos responsabilidade nesse processo, sim. Tá? Isso que você traz é muito importante, de alimentar. Qual vai vencer? O que a gente alimentar. Né? Então, dentro disso, caminhando já para o final, gostaria só de trazer também aqui que a Maria de Fátima Cardoso, do Conselho Municipal de Campo Grande, está conosco. A Bernadette Maciel, que fala muito dos nossos governadores e também nosso presidente, são pessoas idosas. A Dina Frutuoso, ela fala, Ponciano, chamar idoso de jovem é preconceito, sim. Dizer que tem jovialidade é visão psicológica da atitude. Atitude de jovialidade pode ser mantida em qualquer idade. Posso falar do tema depois com você. A Bernadette também, aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, tem 43, ela fala, nós temos 43 mil eleitores ativos, portanto, contribui muito com o nosso Brasil. Né? Quem traz, na verdade, a fala é da Tereza Maciel, que é do Conselho Municipal de Aparecida, Estado de São Paulo, que também integra a rede. Jânia Limeira, ela diz, é lamentável ouvir que os conselhos têm sido objeto de discriminação. É notório que este governo quer retirar os direitos participativos por meio dos conselhos. Também tem a Cristina Pena, superintendente dos conselhos vinculados da Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio, está conosco. A Roseli Reis, ela coloca que é do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Rio, então mais uma conselheira do Rio conosco, e outros encaminhamentos. O Jorge Wagner Lopes, do Conselho Estadual do Amazonas, está aqui. Estou aqui do município de Rio Preto da Eva, conosco. O Pércio pergunta, quando vai ser a próxima live? A próxima live será dia 21, na próxima sexta-feira, com o Conselho Estadual da Bahia. Então, agora, passando para os encaminhamentos, que a Carol, né, no trio Andréia, Liz e Carol, né, estão fazendo, para trazer para a gente uns encaminhamentos dessa live. E aí, a gente finalizando, né, daí eu gostaria de finalizar com a palavra do deputado, né, sobre a impressão dele de todos esses acontecimentos no Brasil, ele que já está há 4 mandatos lá na Câmara.
Então, Carol, os encaminhamentos você tem para nós? Tenho sim. Bom, esta live, cujo tema foi Restituição de Direitos das Pessoas Idosas no Brasil, abordou a questão da existência do PDL 454 de 2019, de autoria do deputado Chico D'Angelo, que objetiva justamente a sustação do Decreto 9893 de 2019, que destituiu o colegiado legitimamente eleito do Conselho Nacional da Pessoa Idosa, trazendo grave violência institucional às pessoas idosas de todo o país e ao restante da população. Tivemos a participação do deputado Chico D'Angelo, da senhora Lúcia Secote e da senhora Maria Ponciano, né, representando o Conselho Estadual do Idoso do Estado do Rio de Janeiro. O projeto de decreto legislativo, PDL 454 de 2019, como foi abordado, já tramitou pela CIDOSO, que é a Comissão do Idoso na Câmara dos Deputados, e teve um relatório muito favorável à sua aprovação. Agora, ele deve ser pautado e levado à aprovação, né, votação na Câmara dos Deputados, e, para tanto, a partir desta live, saíram os seguintes encaminhamentos. Primeiro, urgência na aprovação do PDL 454 de 2019, uma vez que o mesmo tem relação direta com a pandemia, que atinge principalmente as pessoas idosas, as ILPIs, Instituições de Longa Permanência de Idosos. Segundo, fazer uma reunião ampliada, virtual, online mesmo, com os conselhos municipais de todo o país, ressaltando a importância dos conselhos, do controle social e da aprovação do PDL 454 de 2019, a fim da restauração do CNDI. Terceiro, mobilizar a sociedade civil, as pessoas idosas, nos fóruns de idosos, reforçando a democracia participativa na cobrança de retomada de direitos. Fomentar a união dos conselhos, na cobrança do acompanhamento nos parlamentos, do processo e votação do PDL 454 de 2019, assim como de quaisquer outros projetos de lei de temáticas alusivas à pessoa idosa. Articular junto aos parlamentares do seu próprio Estado, independentemente de partidos, apoio à aprovação do PDL 454 de 2019, não só aos progressistas, mas também aos conservadores e ao chamado posição do centrão. Convidar e sensibilizar artistas, pessoas influentes na mídia, a encamparem a importância desse movimento, deste tema, e dos conselhos municipais, estaduais e federal. Estimular a participação das pessoas idosas, da sociedade civil como um todo, dos conselhos no acesso à Câmara Federal, através de e-mails, telefonemas, reforçando a democracia participativa. Realização pela rede de conselhos da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com todos os demais conselhos em conjunto, e continuidade na promoção dessas lives estaduais. Trabalhar com os líderes de bancada para que o conjunto de líderes, em reunião com o senhor Rodrigo Maia, sensibilize-o para ser pautado o PDL 454 de 2019 e sua votação em regime de urgência. Tendo em vista a proximidade das eleições neste ano, realizar reuniões com os seus pré-candidatos em cada localidade, a fim da inclusão de políticas públicas para os idosos em suas plataformas. E ainda nesse tema das eleições, que esta questão mobilização entre, de fato, na pauta dos pré-candidatos às eleições municipais, uma vez que esses possuem também contato com deputados estaduais e federais. E assim finalizamos os encaminhamentos. Obrigada, Carol. Obrigada, Andréia. Obrigada, Alice, pelo apoio. Só antes de passar, só registrar também a presença do Conselho do CEDI, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná, né, por meio do seu José Araújo, que está conosco, e a Ana Lúcia Silva, que parabeniza o deputado Chico D'Angelo, né, pela defesa do CNDI, né, desde as primeiras horas, né, do vento, né, da tormenta, né, chamada Decreto 9893. Parabeniza também a Maria Ponciano e tantos outros incansáveis defensores, né, como eu, como destituída, como colegiado destituído,
Parabéns pela resistência e manutenção dessa luta. A estratégia de procurar os parlamentares nos domicílios eleitorais é a mais assertiva, corroborando com o que o deputado Chico D'Angelo já trouxe também na sua fala. Então, para finalizar, deputado, vou deixar o fecho com o senhor, né, como é o pai da criança, né, autor do PDL. Então, a gente gostaria de finalizar com o senhor. Esses 4 mandatos do senhor como deputado federal, mais secretário da Saúde, né, como o senhor colocou aí no município de Niterói. Que lição a gente finaliza, que lição a gente tira para a população do Rio de Janeiro, para a população brasileira, diante dessa inadmissível, né, decreto 9893, tirando esses direitos constitucionais? E a Está me ouvindo? transparência, né, da participação, com a participação. Oi, Lúcia, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então, com todos os problemas, eu estou otimista, porque acho que o encaminhamento que você e as lideranças todas aí do movimento de idoso, não só nacional, mas estaduais, e agora capilarizando para os municípios, eu acho que isso vai dar bom fruto. Eu tenho tentado dentro da Câmara, e vou me empenhar mais agora nos próximos dias, insistir com os líderes aqui e ali, para que... Porque essa decisão, como falei, ela é feita numa reunião de líderes, que ocorre semanalmente. A pauta é discutida ali, o que é que vai votar, o que é que não vai. Se uma parcela de líderes insistirem de votar, estiverem convencidos da importância, o presidente da casa coloca em votação, como tem colocado outras pautas que não são, que têm derrubado vetos do governo. Para terminar, essa semana eu li do Domenico de Masi, que é um grande pensador italiano, enfim, e já com bastante idade, que um trecho do livro que eu estou lendo dele, que ele diz o seguinte: aos 80 anos, estou convencido de que minha geração é a energia da terra, os cultores intransigentes da justiça e da alegria. Aos 100 anos, finalmente compreenderei o que Heráclito, o obscuro, tentava dizer quando escreveu que o tempo é uma criança que brinca. Então, vamos em frente, vamos à luta, vamos reverter e vamos aprovar esse meu PDL. Muito obrigado a vocês. Obrigada a todos. E lembrando que semana que vem estaremos com o Conselho Estadual da Bahia. Se Deus quiser, teremos a sua colega de trabalho, a deputada Alice da Mata. Né? Ela não confirmou ainda a agenda, mas aguardamos ansiosamente essa confirmação positiva com o Conselho Estadual da Bahia. E aí a gente vai trazer uma discussão mais agora focada com o Estado da Bahia. Muito obrigada, Maria Ponciano, Conselho Estadual do Rio de Janeiro, por essa força, por sempre estar, né, na defesa do CNDI destituído desde as primeiras horas, e isso é muito importante. E a todos, né, que estão dando esse apoio na realização da live, que é a Rede de Conselhos do Vale do Paraíba e Litoral Norte, apoiado pelo Conselho Municipal de Bauru, aqui nesse caso até representado pela própria presidente na assessoria técnica também. Então, muito obrigada mais uma vez a Liz Machado, Andréa Carvalho, e mais uma vez, muito obrigada, deputado Chico D'Angelo, que a gente sabe que abriu um espaço na sua agenda em dias, né, tão tensos, de tantos desafios, né, em prol da pessoa idosa, aliás, em prol da população brasileira, não é fácil. Mais uma vez, gratidão da minha parte pessoal e principalmente da rede que está, né, patrocinando toda essa caminhada em defesa do CNDI. Gratidão a todos. Obrigado.